Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Amar-se com Saúde. Meu nome é Clara Salles e hoje eu tô com uma convidada à distância pela primeira vez. Vamos lançar um episódio de podcast online à distância, bem legal, estou bem animada. Ela é uma psicóloga e eu vou deixar ela se apresentar, né? Não vou me prolongar muito, mas o tema de hoje vai ser sobre autoestima. É Najma Alencar, gente, o nome dela. Pode se apresentar, por favor, Najma? Oi, gente! Que bom estar aqui com você, Clara. Um prazer estar aqui com você. Estou muito feliz de poder partilhar um pouquinho sobre esse tema maravilhoso, autoestima, que impacta a vida de muita gente, principalmente de nós mulheres. Então, eu vou me apresentar aqui e a gente já vai dar introdução a esse tema. Bom, eu sou a Najma, sou psicóloga e o meu maior paixão assim é ajudar mulheres nos seus processos de transformação. Então eu sou muito apaixonada a tirar as mulheres daquela autoestima baixa, daquela incapacidade, daquela insuficiência, sabe? Aquelas vozinhas na nossa cabeça que fica sempre nos diminuindo e levar elas assim para aquele processo de reconstrução da autoestima, para que consigam se posicionar melhor na vida e nos relacionamentos. Então, eu trabalho muito com dependência emocional, mas eu acho que esse é um tema para o nosso próximo podcast, né? Mas a gente vai dar uma pinceladinha nele hoje. A gente preparou um conteúdo muito legal, gente. A gente vai falar tanto de autoestima quanto de autoimagem, né? Vai passar pela questão do autoconhecimento, vai falar da marca pessoal e tudo isso. Inclusive algumas dicas de como você pode projetar, pensar em como está a sua autoestima hoje e como você pode fazer para melhorar essa autoestima, para já ter benefícios, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A gente vai falar um pouco de relacionamento também, né? Então, primeiro eu quero começar perguntando a Najma o que ela pensa, né, de como ela define o que seria autoestima. Legal. Bom, gente, autoestima, eu acho que ela é um tema gigantesco, assim, que a gente consegue abordar, mas eu vejo que o principal é que a gente confunde muito autoestima com beleza. Bom, por quê, né? Porque é nos vendido desse jeito há muitos anos. A sociedade, a indústria, as propagandas sempre está associando a beleza com a nossa autoestima. E aí, o que a gente entende enquanto na nossa construção de personalidade, principalmente adolescente? Que a gente precisa ser linda, que a gente precisa ser maravilhosa para ser valorizada. E aí a gente começa todo um processo de culto ao corpo. Mas autoestima, na verdade, não é sobre isso. Autoestima é sobre a gente se sentir bem com a gente mesma. Autoestima é sobre a gente saber se valorizar, saber o valor que a gente tem em primeiro momento, né? Então é sobre olhar para você e falar assim: nossa, eu gosto tanto de mim, eu gosto dessa personalidade que eu tenho. E quando a gente não tem essa relação com a gente mesma, é o que a gente fala que a gente está com autoestima baixa. Que aí volta ali que eu comentei daquele senso de inferioridade, de incapacidade, de diminuição que a gente tem dentro da gente. Isso significa que nós estamos com autoestima ruim. Afinal de contas, autoestima é sobre valor, né? Então, é o valor que você se dá. Muito, muito bom. Esse tema é um tema sensacional que as pessoas confundem muito mesmo e dá pra gente ficar aí falando um tempão, né? Só sobre isso. Só para não esquecer também de falar para vocês que a gente tem uma surpresa no final desse podcast, tá, gente? A gente vai dar um presentinho para vocês que são apoiadores aqui do canal. Então, não fiquem ligados, principalmente se você acha que você sente essa questão da autoestima baixa te afetando, ou uma questão de dependência emocional na sua vida, ou às vezes você não percebe, mas está lá. Então, fiquem ligados, assistam até o final para receber o nosso presentinho, que a Najma vai contar para vocês no final do vídeo. Muito bom, gente, é isso aí. Bom, então falando mais um pouco sobre a autoestima, eu acredito muito que a autoestima ela é nossa essência. Eu prego muito isso para as minhas clientes dentro da terapia, das mentorias. Eu sou empreendedora também, então eu tenho uma empresa de desenvolvimento pessoal, onde todo e qualquer coisa que eu vá fazer, eu prego sobre a autoestima. Por quê? A
autoestima, ela é essência. Não é sobre beleza, não é sobre você olhar no espelho e se sentir bonita. Isso faz parte dela, mas isso não é ela. A autoestima é basicamente você. Então, se você está em conflito com a sua autoestima, você está em conflito com a sua essência. E a gente precisa dar atenção e olhar para isso com muita seriedade. Eu entendo que a autoestima ela é o resultado, né, de um processo de autoconhecimento, autoaceitação, e que leva, né, a autoestima, que é de como se fosse um parâmetro, ela leva a, por exemplo, uma realização pessoal, ao sentimento de valorização pessoal. Porque o sentimento de valorização é uma necessidade básica, não é, do ser humano. Só que tem a valorização de se sentir valorizado e amado por outros, e tem a valorização nossa, que a gente muitas vezes esquece. Que a gente também tem que se sentir valorizado por nós mesmos, principalmente por nós mesmos, né, em primeira mão, para depois podermos ser valorizados por outros. Né? Não sei se você concorda com isso, com essa questão da relação do autoconhecimento e da autoaceitação com a autoestima. Sobre a autoaceitação e o autoconhecimento, né? A gente fala, tipo, esse alto, né? E às vezes a galera... E a gente se confunde, a gente mesmo se confunde, assim, né? Porque é muito alto, né? Autoestima, autoconhecimento, autoaceitação, autovalorização. Meu Deus do céu, por onde que eu começo, né? Eu acredito que o autoconhecimento, que é essa palavra gigante, né? Quando eu falo isso, às vezes eu falo assim, tá, Nath, você tá falando que eu, aqui, com 30 anos, 40 anos, não me conheço? Não, pera, não é bem assim. O autoconhecimento, ele não é um bicho de 7 cabeças que nem a galera acha que é. O autoconhecimento, ele é maravilhoso. Ele é simplesmente, colocando ele de uma forma simples, né? Mas ele é simplesmente você se reconhecer quem você é. E claro que esse quem você é uma pergunta para uma vida, né, Clara? A gente não tem essa resposta pronta. E eu acho que essa é a grande bagunça que acaba acontecendo, do medo das pessoas irem atrás do conhecimento. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando assim, nossa, mas eu tenho muito medo de descobrir quem eu sou. Como se fosse descobrir um negócio enorme dentro de si mesmo. Isso está muito ligado né? à questão da vergonha, né? Eu acho, porque a vergonha está ligado à questão da gente, do que a gente é e do que a gente tem medo que as pessoas descubram sobre a gente, digamos assim, inclusive nós mesmos. Então a gente procura abafar, de certa forma, né? Tipo, os nossos defeitos, por exemplo. Todo mundo tem qualidades e defeitos. É natural a gente ter nossos sabotadores, eu falo muito de sabotadores. Que a gente tem esses sabotadores mentais que estão projetando coisas na nossa vida, cada um mais forte que outros. E aí, se a gente deixa eles lá, mas não procura conhecê-los, não se permite falar sobre nossas vergonhas, nossos medos, se a gente não fala sobre isso, se a gente não pensa sobre isso, se a gente não escreve sobre isso, às vezes não é nem falar para todo mundo, é pensar a gente mesmo. E aí a gente acaba não tendo o autoconhecimento, né? Fugindo do autoconhecimento, por medo. Perfeito. Isso, por medo de achar uma coisa que na verdade não é assim, esse monstro, né? Na verdade é sobre as nossas vulnerabilidades, que a gente tem muito medo de alguém ver. Só que a gente fica com tanto tempo tapando a nossa vulnerabilidade que a gente esquece de nós mesmas olhar para isso, né? E olhar para isso é exatamente esse processo de autoconhecimento que você trouxe. E através dele você consegue se situar em você. E aí começa esse processo de reconstrução da sua autoestima. E aí hoje em dia também, né, com a questão das redes sociais, da mídia, tem toda uma cultura aí da gente se comparar o tempo todo com as outras pessoas. O tempo todo. A gente é bombardeada com imagens e pessoas contando histórias e tudo positivo. E a gente acha que a vida das outras pessoas é sempre melhor que a nossa. E aí a gente cada vez mais tem a vergonha e o medo e não quer demonstrar para os outros coisas que poderiam... são verdadeiras, mas a gente prefere não mostrar. E nisso a gente está cultivando o quê? Cultivando absorver tudo que é ruim aqui e ficar guardando. Até o momento em que isso estoura. Porque se a gente não se liberta, né, aquilo ali vai causar alguma depressão ou ansiedade
Ou tanto que a gente está na era da depressão e da ansiedade, né? Ainda mais pós-pandemia, tá bem grave esse problema. O Brasil já é o principal país de depressão e ansiedade, um dos principais do mundo. Então, a mídia social atrapalha muito a questão da autoestima hoje em dia, eu acho. Com certeza, eu também tenho essa mesma visão que você. Atrapalha demais. E um dos passos, né, para você reconstruir a sua autoestima é você parar de se comparar. Só que toda vez que eu uso essa palavra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é um bloqueio, né? Como assim? Como que eu faço isso? É impossível fazer isso. E aí eu adapto isso a aprenda então a se comparar. Então, se você está se comparando onde você está no fundo do poço e todo mundo está num pedestal, você olha para cima e fala: "Nossa, eu nunca vou alcançar aquilo ali, por quê? Eu sou isso, eu sou aquilo". Você começa todo um processo de inferiorização. E aí isso acaba com a sua autoestima, isso acaba com você. E essa é uma comparação muito injusta, muito desigual que a gente faz, e a gente faz isso fomentando os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas vulnerabilidades. Essa comparação ela tem que ser eliminada da sua vida. Eliminada, porque ela só vai acabar com você e vai deixar você com a autoestima baixa, vai deixar você triste, vai deixar você péssima, né? Então, o que é o aprender a se comparar? Então, assim, já temos o hábito de nos comparar naturalmente, certo? Então, vamos usar isso a nosso favor. Então, ao invés de se diminuir, se colocando no fundo do poço, bora equilibrar mais as coisas, né? Se for para me comparar, que eu possa aprender com isso. Então, por exemplo, tem uma pessoa que eu admiro muito. Nossa, a Clara, ela chegou num ponto, assim, vamos pegar o exemplo do seu podcast. A Clara, ela fez um podcast, traz convidados, tem conteúdos muito legais, tem ajudado muita gente. Isso daqui, a Clara tá aqui, tá em cima do pedestal. Ao invés de eu olhar para isso e ter todo aquele processo de tipo, meu Deus, eu sou péssima, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu não tenho um podcast igual a da Clara, como que eu poderia usar a comparação a meu favor? Eu poderia olhar para a Clara e falar: nossa, que incrível! O que a Clara fez para chegar onde chegou? Quais foram os processos, quais foram os passos que a Clara usou para chegar aqui? Então, eu uso uma comparação que ela me ajuda a crescer. Então, é assim, gente, basicamente, chega de diminuição. Você já faz muito isso com você. E você usar da comparação para fomentar e potencializar isso é muito, muito, muito complicado. As consequências disso são gigantescas. E usar isso a seu favor realmente é uma estratégia muito boa, porque às vezes você se compara com algumas pessoas que você pode até se aproximar dessas pessoas pensando assim: ah, essa pessoa já fez pós-graduação, não sei lá, vamos absorver, né, como que ela fez para conseguir isso, né, a gente estava na mesma situação, mas eu aqui há 4 anos estou parada e ela já está lá na frente. Então você se aproximando também da pessoa, tentando aprender com ela, isso já é uma oportunidade e algo bem bom, que provavelmente vai trazer benefícios para você, né? Achei bem legal essa dica. Com e certeza. aí, me lembrou também da questão da autoimagem, né, que a gente comentou também da autoimagem, que até tem o episódio, gente, o outro episódio do livro lá, Liberte Sua Personalidade, para quem não ouviu, já tá no Spotify, falando muito da questão da autoimagem, que é um dos parâmetros relacionados com a autoestima. Eu até gosto de falar que ele cita de mudemos a autoimagem e mudaremos a nossa personalidade e o nosso comportamento. Porque quando a gente projeta uma autoimagem, seja ela positiva ou negativa, isso ao ser projetado, ele vai acabar afetando a opinião que os outros têm de você e o que você constrói para sua vida, né? Então, se você mentaliza: ah, eu sou derrotado, eu não vou conseguir ficar muito tempo nesse emprego, porque toda vez que eu entro no emprego só dura 1 ano no máximo. Às vezes você fica projetando isso, mentalizando isso, acreditando nisso, você mesmo, sem perceber, vai se sabotar e vai causar sua demissão do trabalho. Vai causar um problema no namoro, né? Se você pensar que isso vai acontecer antes de acontecer, que é também um problema altamente presente na ansiedade, né? Que está muito em alta.
Aí você projeta tudo, vai acontecendo tudo negativo na sua vida por causa de uma projeção de autoimagem na sua mente. O que você acha disso, Nádia? Olha, eu acho que é bem legal e eu acredito que eu separaria isso em três, na verdade, em três tópicos. Essa questão que você trouxe das projeções, eu falaria da autoimagem em corpo e da autoimagem em essência. Então, pegando o gancho desse que você trouxe, que é essa questão das projeções, eu acho muito, muito interessante essa visão, né? De que a gente está constantemente projetando aquilo que a gente vai fazer. Só que, como você disse, a mente ansiosa, ela tem um jeito de operar, que é o pior que pode acontecer. O pior cenário possível, a catástrofe. E a mente ansiosa, ela está o tempo todo nessa vibe, né? Então, é muito fácil para ela projetar todos os cenários ruins e muito dificultoso projetar um cenário mais positivo. E aí vem todo esse processo de aprender a olhar a vida com mais realidade. Uma coisa que eu sempre ensino para as minhas clientes, claro, é assim, ó. Tá, você tem dificuldade, então, de ver o lado positivo? Então, veja o lado realista. Porque é só ficar no lado do pior que pode acontecer, o pior cenário possível, isso daí vai atrapalhar demais. A gente tende a se focar naquilo, né? Então, eu sempre comento assim, que é basicamente quando você compra um sapato novo. Você comprou um sapato, sei lá, rosa. Cara, você nunca viu ninguém de sapato rosa. Aí você compra o seu sapato rosa e está todo mundo de sapato rosa. O que aconteceu ali? Você trouxe para a consciência algo que estava guardadinho. Então, vai toda a sua atenção para aquilo. Então, quando você comenta, Clara, da questão das projeções, que a gente tem que cuidar com aquilo que a gente pensa, por conta das projeções que a gente faz, é porque aquilo vem para nossa consciência e a gente fica super atento e focado nos piores cenários possíveis, né? Então, realmente é algo que é importante que talvez nós possamos mudar o nosso posicionamento perante as coisas que passam na nossa cabeça. É exatamente isso. Então, é bem o nosso cérebro está importante. preparado para uma questão de perigo na sobrevivência, né? Antigamente era necessário isso, né? Um instinto animal. Se a gente não prevê os perigos da selva, da floresta, dos animais concorrentes, a gente não vai sobreviver. E hoje em dia que a gente não tem mais esses perigos, o cérebro fica catando perigo ao nosso redor, que às vezes nem existe. E fica cultuando medo em cima da gente. Então, se a gente não tomar um posicionamento de conseguir controlar os nossos pensamentos, controlar o nosso cérebro, que é algo que eu falo muito, educar o nosso cérebro, estimular pensamentos mais direcionados para o que a gente quer, para o nosso foco, para os nossos objetivos, para a nossa felicidade, a gente vai se deixar ser controlados pelo nosso cérebro, no sentido de que ele vai sempre estar no modo reativo, de cultivar cíclicos negativos, né, algo negativo que leva a outro negativo. E aí, se você já não tem uma autoestima fortalecida, né, bem presente, marcada, aquilo ali vai dificultar esse processo de controle das emoções, dos pensamentos, de ter controle de si mesmo, né? Uhum. Sim, sim. E aí a gente entra na questão da autoimagem que eu gostaria de trazer para vocês refletirem um pouquinho. Nós temos como a gente estava comentando ali no começo do podcast, a autoestima totalmente associada a essa ideia do culto ao corpo, né? Eu preciso ter um corpo maravilhoso, perfeito, e preciso entrar nos padrões da sociedade para ser valorizado. Sendo que é mais esse movimento que você até havia comentado, do externo para o interno. Né? E essa questão de, na verdade, é o contrário. Se a gente ficar esperando que alguém nos dê uma migalhinha de atenção, a gente vai morrer de fome, né? E a gente geralmente está morrendo de fome. Por isso que a nossa autoestima está tão ruim enquanto sociedade atualmente, né? Principalmente nós, mulheres. Por que eu falo? Porque essa é a minha vida, né? É o nicho que eu trabalho. Eu atendo muitas mulheres. Já fiz muitas sessões e é muito difícil essa questão do esperar que o mundo me dê aquilo que eu preciso reconhecer em mim. Então, é um processo muito difícil. E essa questão do fortalecimento da autoestima, ele passa, sim, pela autoimagem, no sentido de imagem como essência. Então, quando eu paro e te pergunto, bom, qual é a imagem que você tem de você? O que você pensa sobre você?
qual a imagem você acredita passar para as pessoas? Olha só, isso daí vai muito além do corpo, né? Isso vai muito além da roupa que você usa, vai muito além do cabelo que você usa. Muito pelo contrário. A gente tá falando de essência, de posicionamento, de postura. E isso tá totalmente associado a quem você é. Então, vamos lá. Se eu falo para você, Clara, qual a imagem que você passa no seu trabalho? Qual a imagem que você passa na sua família? Qual a imagem que você passa no seu relacionamento? Qual a imagem que você passa para sua audiência? Cada uma dessas respostas vai ser diferente. Mas sempre tem uma coisa que se repete em todas. Né? Geralmente é a sua essência. Mas veja, nós nos posicionamos diferentes nas áreas da vida. E tá tudo certo. Isso não significa que a gente tem uma tripla personalidade ou que a gente está fingindo sermos outras pessoas, que também é um dos medos, né? Tipo, meu Deus, né? Mas não, tá tudo bem, desde que você entenda quem é você. Ou seja, você está passando a imagem que você gostaria de passar? Você está passando a imagem que você gostaria de passar para a sua audiência, para o seu trabalho, para os seus amigos, para a sua família, para o seu relacionamento? Então, aí vem, né, essa atividade de autoimagem que eu passo para os meus clientes, ela passa por essas 3 análises. 1, qual imagem você está passando para essas áreas da vida? 2, qual imagem você gostaria de estar passando para cada uma dessas áreas? E 3, pergunte para 5 pessoas, cada um de uma área, qual a imagem você está passando. Então, traz uma riqueza de conhecimento muito, muito, muito legal. Porque faz com que a gente entenda, Clara, basicamente, se a gente está conectada com nós mesmas. Então, vamos lá. Por exemplo, eu sou uma pessoa simpática. Eu não estou sendo simpática no trabalho. Ninguém tem essa visão de simpatia de mim no trabalho. Opa, peraí. Então tá na hora de eu rever como eu estou me posicionando lá no trabalho. Talvez eu esteja indo contra eu mesma. E toda vez que eu estou indo contra eu mesma, que são os meus valores, eu estou minando a minha autoestima. Lembre-se, galera, autoestima é sobre essência. Qualquer coisa que você faça que ataque a sua autoestima, você está atacando a si mesma. E aí a gente fica triste, a gente fica desmotivado, a gente fica desanimado, parece que nada tem sentido. E no fim das contas, talvez seja uma questão de você, com esse autoconhecimento, olhar essa imagem que você passa, a imagem que você gostaria de passar e a imagem que você realmente está passando e reorganizar isso, né? Colocar tudo isso no papel e falar assim, olha, peraí, eu preciso rever lá no meu trabalho porque eu tô agindo muito diferente lá. Então, é um exemplo, né? E quem quiser fazer essa atividade mesmo, receber esse PDF, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu passo. E aí, peguei esse gancho, porque quando você fala dessa questão da postura, é bem interessante, né? Essa associação. Será que a tua postura, a forma como você tem se posicionado, postura, não falo postura corporal, tá? Mas também, acho que de certa forma. Mas como você tem se posicionado nos ambientes, tem transmitido quem você é? Então, é bem interessante, claro, essa questão, né, que você comentou do ficar mais quieta, do olhar para baixo. E às vezes isso passa uma imagem diferente da imagem que a gente gostaria de passar. Até faz parte essa reflexão desse exercício, né? Então, qual a imagem que a gente está passando? E quando a gente, ao final do exercício, né, que é a parte da reflexão, será então que o que eu preciso melhorar? Às vezes é essa postura, é o posicionamento, é a forma como você age, é o bom dia que você não dá, é a cabeça baixa. Ou seja, a gente fala muito mais pelo nosso não verbal do que pelo nosso verbal, né? E isso é uma coisa que a gente precisa dar muita atenção. Tem vários livros que falam sobre isso, mas tem um que eu tô lendo mais recente, que é o Manual de Persuasão. Eu já li esse livro, é muito bom.
Ele é bem interessante. Ele traz essa percepção. O livro ele fala sobre como fazer amigos. Mas, no fim das contas, ele só tá falando de comunicação Tem não até as verbal, fotos, né? né? Essa Das parte do fazer posturas, amigos é ou muito não interessante. é só uma história. É só uma história que ele conta do fazer amigos, mas no fim das contas é sobre esse não verbal. E o tanto que às vezes a mudança do nosso não verbal já vai influenciar diretamente na nossa autoestima. Lembre-se, autoestima é sobre como você se valoriza. E como é que você vai se valorizar toda enrolada? Que nem dizia minha mãe. Né? Desenrola, menina, minha mãe falava pra mim. Porque estava com o ombro quase grudado lá na barriga, né? O ombro quase grudado na barriga, cabeça para baixo, fazendo quase um caracol. E aí, como é que você vai se sentir maravilhosa com essa postura? Não dá, né? Então, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai, né? Então, levanta a cabeça e se posiciona como essa mulher incrível que você é. Porque as coisas, elas começam você começa a ver a vida diferente. Principalmente depois que você faz o exercício. Então, gente, aí nesse caminho, como que é esse caminho? A gente já está chegando daqui a pouco no final do episódio e vamos recapitular aqui. O caminho para a autoestima, ele envolve o autoconhecimento, e aí a gente tem o exercício que a Najma passou aqui pra gente. Ela comentou que quem quiser também pode receber o PDF dela, só entrar em contato. Além desse exercício de autoconhecimento, a gente tem a autoaceitação, tem também a nossa autoimagem, que é como a gente se vê e projeta o que a gente se vê para as outras pessoas e para as situações da nossa vida. E aí, no final, eu acho que a gente poderia fechar falando de algo muito importante, que acaba sendo a essência do amar-se, que é o amor próprio. Maravilhoso. Bom, o que tem a ver amor próprio com autoestima, gente? Tudo, né? Tudo, né? Olha só, quando a gente... Essa palavra, né? Amor próprio. Vocês já repararam a reação que o seu corpo tem quando você escuta essa palavra? Você já reparou se você sorri quando você escuta isso? Ou se você tem repulsa quando você escuta isso? A palavra amor próprio, ela vai ter essa reação em cada pessoa. E para a maioria das minhas mulheres, né, que são as mulheres que eu atendo, tem repulsa nessa palavra por conta da associação emocional que foi feita com a palavra amor próprio. Olha que perigo. Como se fosse um negócio inalcançável. Que coisa mais difícil ter amor próprio. Não é para mim, não dá para mim. Então, não, porque eu lembrei que às vezes também é confundido com narcisismo, né? Às vezes a pessoa acha que amor próprio, a pessoa é metida. É verdade, tem isso, né? A pessoa é metida, narcisista. E, na verdade, gente, o amor próprio, que, né, tanto foi colocado nesse lugar, assim, como um negócio muito difícil ou até proibido, na verdade, ele é a base da sua autoestima. Lembre-se, a autoestima é sobre você gostar de você ter uma estima da sua essência, uma estima de quem você é gostar. E aí, o que eu falo geralmente, gente, sobre amor próprio? Que é assim, ó. Você é o relacionamento mais duradouro e mais sério da sua vida. Como que você vai dormir todos os dias com uma pessoa que você nem gosta? Amor próprio e autoestima é muito sério. Por isso que eu falei para vocês que é a base de tudo que eu falo. Inclusive, aproveitando aqui o time, eu estou escrevendo um livro que fala sobre dependência emocional. E esse livro de dependência emocional, esse processo de sair da dependência emocional, ele é totalmente sobre essa relação de amor que a gente precisa construir com nós mesmas. E como, né, acho que é uma pergunta que eu sempre recebo também, como construir amor próprio? Eu digo sempre assim, ó, eu passo uma tarefa de casa, eu passo essa tarefa de casa para todo mundo aqui que tá me escutando. É o seguinte, quando você tá conhecendo um boy, quando você tá conhecendo a girl, como é que você faz? O que você faz? Bom, você pergunta, você vai tomar um café, você vai tomar um chopp,
você sai, você tem curiosidade, você pergunta o que é a sua vida, o que você fez na sua infância, o que você quer pro seu futuro. Não é assim? Então, a gente tem que fazer exatamente isso com a gente. O processo de nos amar é um resultado de um processo. E o processo é esse passar tempo, esse conhecer, né? Então, passe tempo com você, esteja com você, seja curiosa para descobrir quem você é. E eu tenho certeza que essa relação vai se estreitando. Né? Você vai começando a gostar de você a ponto de aprender a se amar. Mas amor próprio é um processo, né? Que vem dessa a consequência, a gente tem um amor próprio sólido. E aí, gente, pegando esse gancho que ela falou do livro da dependência emocional, quando a gente tem um amor próprio já sólido, né, ele nos protege. Porque muitas vezes a gente tem decepções na vida, todo mundo passa por decepções, principalmente por causa da relação que nós temos com os outros, né, os relacionamentos. E aí, quando a gente acaba não tendo um amor próprio sólido, a gente tem o problema da dependência emocional. Que aí, se acontece alguma coisa, a gente coloca culpa em cima da gente. A gente não coloca, digamos, o que aconteceu ser responsabilidade de outra pessoa. A gente traz a responsabilidade pra gente e isso nos afeta com a nossa autoestima. Então, se a gente não tem um amor próprio de afirmação, de que eu não tive culpa disso acontecer, eu não merecia isso e eu vou atrás de algo melhor pra mim. Isso vai trazer consequências, né, para o resto da sua vida. Então é muito importante você ter um amor próprio sólido para você, quando passar por essas dificuldades naturais da vida, que acontecem com todo mundo, você saber lidar da melhor maneira, sem prejudicar a sua opinião sobre si mesmo, sem se deixar cair na depressão, né, na tristeza, no pesar, no rancor. E aí eu acho que para fechar esse episódio com chave de ouro, a gente tem que revelar a nossa surpresinha. Nádia, se quiser fazer as honras. Presente, gente. Então, o meu livro para sair da dependência emocional, ele está por vir. Clara, eu acho que a gente deveria fazer um podcast só sobre esse tema. Fica aí a dica para a nossa próxima conversa. Mas, e aí o que eu fiz? Eu falei, não, peraí, vamos ajudar essa galera agora. Então eu montei um e-book. Então ele é um e-book que o nome dele são os primeiros passos para sair da dependência emocional. Esse e-book, eu falo que ele equivale a 3 sessões de terapia, porque exatamente os conteúdos que eu trabalho dentro da terapia nas 3 primeiras sessões sobre esse tema, eu coloquei tudo no e-book. Então, por apenas R$ 29,90, mas aqui é um presente para a galera, tá? E esse é um conteúdo maravilhoso que pega na sua mão, te explica o que é dependência emocional, faz com que você, assim, fala, cara, entendi o que é dependência emocional. Eu coloquei um teste dentro do e-book também para você entender qual é o nível de dependência emocional que você está e tem os passo a passo para que você consiga sair. E claro, um dos passos principais, que é o segundo passo, é sobre a autoestima, que fala muito sobre tudo isso aqui que a gente falou hoje, mas com exercícios, com passo a passo, bem aprofundado. E eu gostaria de presentear aqui vocês. Ai, que legal! Né, Clara? Os seus apoiadores, a galera que vai estar aqui com você. Né, eu tô muito feliz, já tô louca para ler esse book. E aí, gente, se você ainda não é apoiador, essa oferta é só para os nossos apoiadores. Se você quiser saber mais sobre o nosso apoio coletivo, que é o que torna esse trabalho gratuito possível, com apenas a partir de R$5 por mês você já consegue ser um apoiador. E aí tem todos os links lá nas nossas páginas das redes sociais. Também podem entrar em contato comigo para saber mais sobre como que é, quais são os benefícios, as recompensas. Nós temos vários parceiros, é um programa bem legal para você. Muito obrigada, Nádia, pela sua participação hoje. Espero que a gente grave mais vezes, faça mais parcerias. Foi ótimo. E aí, gente, quem também quiser conhecer mais sobre o trabalho da Nádia, ela atende em todo o Brasil, né? Ela atende online. Ela é psicóloga e também tem canal, tudo lá nas redes sociais. Vou deixar aqui para vocês conhecerem. Perfeito. Muito obrigada, Clara, pela oportunidade de estar aqui. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Espero ter plantado uma sementinha da autoestima saudável que vai mudar a sua vida. Até já, gente.